Olá, meu nome é Alonso, eu sou catequista da Crisma de Adultos e estarei com vocês nessa terceira catequese das Crismas. Vamos começar fazendo em nome do Pai e a oração do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, e eu começo com uma pergunta. Como conhecer a Deus? É a proposta da catequese, né? E como é possível para o homem conhecer a Deus? O que a gente vai ensinar para vocês nessas próximas catequeses? Que são uma série de histórias sobre a história da salvação. É uma caminhada longa até Cristo que revela o Pai. Como é possível? Da onde a gente vai buscar informação para falar de vocês de como Deus é? Na história, o homem sempre tentou encontrar a Deus. Desde sempre. E uns chegaram à conclusão que se chega a Deus através dos espíritos, outros acharam que é através da quietude, da meditação, outros acharam que Deus criou tudo, mas abandonou, outros acharam que tudo é Deus, a natureza e todos os animais e nós, tudo junto é Deus. E qual dessas é a verdadeira? Qual é a proposta da igreja hoje de te apresentar a Deus? Se nós fôssemos também tentar explicar o que é Deus, não conseguiríamos, né? Nunca conseguiriam chegar à plenitude do que ele realmente é. Então ele próprio vem e se revela. Assim é como nós podemos conhecê-lo. Porque se não fosse isso, nós nunca o conheceríamos, né? A gente nunca poderia imaginar que Deus é trino, por exemplo. Nunca alguém ia falar, sem mais nem menos, que Deus é trino, 3 em 1. Nunca poderíamos falar que Deus é amor. Como saberíamos disso? Então ele vem e se revela. E ele faz isso não de uma vez só. O Yucat, do Crisma, ele sugere que Deus poderia ter se revelado de vários jeitos. Ele podia ter escrito no céu assim: eu existo, assinado Deus. E poderia ter sido assim, mas ele decidiu entrar na história da humanidade e se revelar aos poucos, até chegar à maior revelação que é Jesus Cristo, né? Como foi lido já na catequese passada, lá em Hebreus 1. E nessa catequese de hoje, a nossa proposta é tratar da primeira revelação. Qual é a primeira revelação? Como Deus se revela por primeiro? Como ele se revelou na história da humanidade primeiro e se revela na nossa vida? Bom, essa resposta está no primeiro versículo da Bíblia, que diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus criou, é a criação. A primeira revelação de Cristo é essa criação. Por isso que o homem olha para a criação e sabe que Deus existe. O homem olha para uma ave, para uma montanha, para um mar, para uma formiga, para um grão de areia, e sabe que Deus existe. É fácil ver isso, por exemplo, quando os europeus começaram a explorar o mundo, chegaram na América do Norte, na América do Sul, na Austrália, e todos esses povos que nunca tinham tido contato com outros povos, todos eles tinham uma noção de Deus. É natural ao homem perceber a existência de Deus, porque ele olha a criação e fala: olha, eu não sou capaz de fazer isso. Os que vieram antes de mim não são capazes também. Alguém tem que ter feito isso, porque existe uma ordem e uma beleza que não pode ter sido fruto do acaso. Isso é natural e qualquer homem consegue perceber, a não ser que esteja muito atolado em ideologias, em outras ideias que sufocam esse pensamento no homem. Mas todos sabemos, observando a criação, que Deus existe. Por isso que é a primeira revelação. E essa é a nossa primeira catequese. Vamos aprender sobre a criação. Qual a importância da catequese da criação? O catecismo diz que é uma importância capital essa catequese, porque ela responde todas as inquietações do homem, que todos os homens sempre fazem essas perguntas. Quem eu sou? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Bom, a primeira questão é: quem cria? Quem é o Criador? Esse é o nosso primeiro artigo da fé, né? No Creio, fala assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então é esse Deus que cria, não é o acaso, não é evolução atrás de evolução sem sentido, mas é o próprio Deus quem cria. E o que é criar? Criar, a gente usa muito esse verbo para falar que a gente cria coisas. Eu criei um pastel novo, com novos ingredientes ali que ninguém nunca tinha feito. Eu criei um perfume novo. Não, mas esse verbo criar, na verdade, só pertence
de modo próprio ao próprio Deus. Só Deus cria. Nós inventamos algumas e modificamos, mas não criamos nada, não somos capazes de criar nada. É o Deus que cria do nada. Ele não precisa de nada. Nós sempre precisaremos de alguma coisa. Então, o certo não é dizer que nós criamos algo, mas quem cria é só Deus. É só Ele que tem esse poder. Bom, e Ele cria e pronto, e abandona? Na verdade, não. Na verdade, Deus cria e sustenta. Deus nos sustenta a cada segundo no ser. Se Deus fosse capaz de dormir... Ele não é capaz de dormir. Mas ao acordar, tudo estaria desfeito. Não existiria nada. Porque Deus, a cada instante, existe um pensamento pessoal de Deus que nos sustenta. Sustenta o nosso ser, a nossa existência. Tudo que existe é sustentado por Deus. E Deus cria o quê? Deus cria o quê? O céu e a terra. Então ele cria as coisas invisíveis e as coisas visíveis. As coisas invisíveis que foram criadas primeiro foram os anjos. Os anjos são seres diferentes de nós, são seres espirituais, não carnais, nunca tiveram corpo e nunca vão ter corpo. E também atestados várias vezes na Escritura, né? É uma verdade de fé, isso nós não duvidamos. Os anjos existem, estão ao nosso lado, servem a Deus, né? E os santos anjos da guarda nos servem também. Então não existe aquela história de que alguém morreu e virou um anjinho. Não. Homem, o ser humano é um ser humano, sempre vai ser espírito e corpo. O anjo não. O anjo sempre vai ser só espírito, espírito puro. Nunca vai ter corpo. Nós nunca vamos ser anjos. E por que Deus cria? Deus cria por amor. Simplesmente para que nós pudéssemos partilhar a sua felicidade. O amor de Deus é tão grande que nos cria. E para partilhar esse amor. E como Deus criou? Tá aí uma grande questão que sempre é debatida. Se nós formos observarmos na Bíblia, existem relatos da criação, de como Deus fez passo a passo, né? Mas será que o objetivo da Bíblia era mostrar como foi criado o mundo? Bom, o Hugh Cat fala bem assim, o Catecismo para os Jovens, que a Bíblia não tenta explicar como Deus criou o mundo. No parágrafo 287 do Catecismo, diz assim: Deus revelou tudo o que é útil saber a respeito da criação. Então, na verdade, não existe essa briga entre a igreja e a ciência, que diz uma coisa e o outro diz outra. A ciência nunca vai discutir com a igreja uma mesma coisa, porque são campos diferentes. A ciência quer descobrir o quando, onde aconteceu e como aconteceu. A igreja quer descobrir o sentido, o para quê, o porquê das coisas existirem. Então o relato que vocês conhecem dos 7 dias não necessariamente quer explicar como Deus criou o mundo. Na verdade, esse não era o objetivo. Mas dá sentido à nossa existência, dá sentido ao que o homem, ao ser humano. Enquanto a igreja procura o sentido da existência do homem, a ciência nunca vai procurar o sentido. Então são campos que nunca vão se contradizer. Como o mundo foi criado, a igreja deixa para a ciência. E qual é o sentido da criação do mundo? A ciência deixa para a igreja. Mas nós temos as teorias, né? E temos que falar um pouco dessas teorias. A teoria da evolução, o criacionismo e o evolucionismo, né? Olha, o evolucionismo, ele diz que tudo é fruto do acaso. E leva para o extremo, tira Deus, não existe Deus, não existe uma vontade superior que ordena as coisas. Tudo é fruto do acaso para o evolucionismo. Um outro lado também, que também leva para o extremo, é o criacionismo. O criacionismo diz que tudo foi criado do jeitinho que está escrito na Bíblia. Então, são dois opostos, na verdade, e os dois não estão certos. No meio dos dois tem a teoria da evolução. A teoria da evolução é uma teoria e diz que as coisas, um organismo pode evoluir para outro organismo. E isso pode ter acontecido na história. E tudo bem, a igreja aceita. Não tem problema nenhum nessa ideia. Deus pode ter usado a evolução para ir evoluindo as coisas até criar Adão e Eva. Até dar uma alma a duas pessoas. O importante é saber que para a igreja, tanto faz como foi criado o mundo. A igreja não entra nesse mérito. Então partimos para o primeiro relato da criação, que é no Gênesis 1, a primeira folha da Bíblia. Resumindo, vocês devem ler lá, para vocês terem mais intimidade. Mas resumindo, Deus cria durante 7 dias a luz, depois o firmamento, depois os continentes,
as ervas, o sol, as estrelas, os seres vivos e depois os seres humanos. E no sétimo dia ele descansa, né? Bom, podemos tirar inúmeros aprendizados. A primeira é que existe um refrão nessa história. E esse refrão é: e Deus viu que tudo que era bom. E tudo era bom. Nisso nós conseguimos perceber que tudo criado é bom. Primeiro que Deus não cria as trevas. Deus cria as coisas boas. E todas elas são boas. Não existem coisas que são em si ruins. Podem haver coisas desviadas, né, de sua função, mas não existem coisas ruins em si. Deus não cria nada ruim. Outra coisa que nós notamos é a situação especial do homem. Ele é criado por último e ele não é bom. Ele é muito bom. Ele é a imagem e semelhança de Deus, né? Nesse relato. O que é ser imagem e semelhança de Deus? Bom, o homem é o único ser capaz de se conhecer, se possuir e se dar. No se conhecer, ele tem uma inteligência. Quando ele se conhece, ele possui inteligência. Quando ele se possui, ele tem a liberdade. E quando ele se dá, ele tem a vontade. Então, essa é a situação especial do homem. Ele está acima de toda criatura. Ele é a obra-prima de toda criatura. Ele é o muito bom. E isso mostra um pouco da dignidade que Deus quis para nós. É uma dignidade superior a todos os outros. Nós podemos amar, por exemplo. Nenhum outro ser vivo é capaz de amar, né? Porque nós podemos nos possuir. Nos possuindo, podemos nos dar. E isso é amar. Nesse primeiro relato do Gênesis também, nós temos um spoiler da Trindade, né? Já na segunda página ali da Bíblia, no relato fala que Deus fala: antes de criar o homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Os padres da igreja dizem que esse plural, façamos, já demonstrava lá no início da Bíblia uma revelação que vai ser feita lá em Jesus Cristo apenas, né? Que Deus é trino, que existe uma comunhão em Deus. Outra revelação importante nesse relato é o do sétimo dia, né? Que o sétimo dia, o homem criado no sexto dia para contemplar e agradecer a Deus. Esse é o sétimo dia. É o que nós fazemos no domingo hoje, né? De parar para louvar a Deus. No segundo relato, né, de Gênesis 2, um resumo é que Deus cria o homem através do barro e sopra nas suas narinas o Espírito Santo. É engraçado notar que o Espírito Santo, também um spoiler da Trindade, já está aí no primeiro relato e no segundo, né? No primeiro ele pairava sobre as águas e no segundo agora ele é soprado no homem, para que o homem tenha vida. Nesse relato nos são apresentados o jardim do Éden com as duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem não pode comer, e a árvore da vida. Essa árvore da vida permite ao homem ser o que ele é nesse jardim do Éden. Como era o homem nesse jardim do Éden? É um homem que não sofria, um homem que não morria, vivia com harmonia na natureza e vivia em uma comunhão especial com Deus. Bom, e o que esses relatos da criação nos dizem? Talvez a maior função da criação, da revelação na criação, seja mostrar pra gente que Deus é bom e que nos ama. Se nós pegarmos um monte de ferro velho e juntarmos numa sala, em quantos trilhões de anos aquilo lá viraria uma Ferrari com vidro automático, com freio ABS? Como que o caos se transforma em uma coisa inteligente, bela, ordenada? Em quantos trilhões de anos? Nunca. A gente pode olhar para o nosso quarto também. Quando é que o nosso quarto fica belo e ordenado? Sem energia e vontade. Sem energia e vontade não existe. Nosso quarto é um caos, vira um caos, né? Então, para existir o belo e a ordem, tem que haver energia e vontade, né? E é isso que todo mundo sabe. Por isso que nós percebemos esse amor de Deus na criação. Porque se Deus criou tudo, criou também a nós. A catequese da criação, então, é o primeiro anúncio do amor de Deus. É quando percebemos que Deus nos ama, que Deus é bom e que dá sentido à nossa vida. Porque Ele não nos cria sem sentido, mas dá sentido à nossa existência. E qual é esse sentido? O sentido é estar com Ele. O sentido da nossa vida é amar e ser amados. E é Ele que faz isso com a gente primeiro. E depois nós podemos amar e ser amados os outros, nossos irmãos, né? Santo Agostinho fala assim: Senhor, Tu nos criastes para Ti e nosso coração está irrequieto até descansar em Ti. E essa é a existência do homem mesmo. Nós estamos nessa vida em busca de Deus. Procuramos em diversos lugares essa felicidade que tanto buscamos. Procuramos no prazer, procuramos no dinheiro,
no status, na fama, mas isso que a gente procura, esse vazio e esse desejo de plenitude que sai dessa contemplação da criação, é só Deus quem pode dar. Porque Ele, no início, nos criou para estarmos com Ele em comunhão. Essa catequese é uma catequese alegre, que nos convida à alegria, nos convida ao amor de Deus, que tanto nos ama, que tanto é bom, que tanto é belo, que quer partilhar toda a sua felicidade conosco. A resposta a esse amor que nos cria, que nos sustenta, que dá sentido à nossa vida, que nos faz como a obra-prima da criação, que nos dá poder sobre os demais animais e as plantas. A resposta perfeita a esse anúncio de amor de Deus, que é a criação, São Francisco nos deu com o Cântico das Criaturas. Ele é a resposta a esse amor. E eu gostaria de acabar essa catequese com essa oração, que vocês pudessem rezar comigo também. Diante da criação nós podemos fazer apenas uma coisa, louvar a Deus e agradecer a Ele pela nossa existência, por tudo que Ele nos dá, pelo sustento de cada dia e pelo seu amor, pela sua bondade e pela sua beleza. E foi isso que São Francisco sugeriu nessa oração, que nós vamos rezar agora. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, a ti o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. A ti só, Altíssimo, se hão de prestar, e nenhum homem é digno de te nomear. Louvado sejas, ó meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu Senhor irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumias. E ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas. No céu as acendestes, claras e preciosas e belas. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão vento e pelo ar, e nuvens, o sereno, e todo o tempo, por quem dás às tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã água, que é tão útil e humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual alumias a noite. Ele é belo e jucunto, e robusto e forte. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz variados frutos, com flores coloridas e verduras. Louvado sejas, ó meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor, e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados aqueles que a suportam em paz, pois por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, ó meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal, a qual nenhum homem vivente pode escapar, ai daqueles que morrem em pecado mortal. Bem-aventurados aqueles que cumpriram a tua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dá-lhe graças e serviu com grande humildade. Amém. Até mais.